União Europeia sobe tom contra a China e teme dependência econômica. Guarulhos, São Paulo, Folha Press. Reunidos em Bruxelas, líderes da União Europeia realizaram nos últimos 2 dias uma rodada de reuniões que tinham na pauta o que foi chamado de um debate estratégico sobre as relações com a China. Na prática, o discurso ali observados subiram o tom contra o país, pleitearam uma revisão das parcerias econômicas com Pequim. A alemã Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, disse que o bloco testemunha uma aceleração das tensões com a China. O sistema chinês é fundamentalmente diferente do nosso e estamos cientes dessa rivalidade, afirmou. Referia-se especialmente à ditadura de partido único que vigora na potência asiática, na contramão das democracias liberais apregoadas, ora com dificuldade pela União Europeia e a agenda econômica de Pequim. Não faltaram observações de defesa de um maior protecionismo do mercado europeu contra uma possível dependência da China. A infraestrutura crítica não deve ser vendida a regimes autoritários, disse a primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin. Para Emmanuel Macron, presidente da França, a mensagem de Marin chega com certos atrasos. A União Europeia já cometeu erros estratégicos no passado ao vender infraestrutura para Pequim, disse ele. A própria von der Leyen voltou ao assunto, disse que à luz da lição aprendida com a dependência do gás da Rússia em meio à guerra da Ucrânia, é preciso ser vigilante em relação à China. No caso chinês, há risco de dependência de tecnologia e matéria-prima, afirmou, acrescentando que a União Europeia precisa buscar fornecedores confiáveis. A guerra no leste europeu também entrou na lista de críticas a Pequim, que tem pedido por acordos de paz, mas se mantido neutra durante a votação da ONU, que buscam condenar a invasão capitaneada por Moscou. O conflito também contribui para o estreitamento de laços em grande parte econômica entre Rússia e China, após as sanções ocidentais contra o regime liderado por Xi Jinping. O premier da ex-República Soviética da Letônia, Krišjānis Kariņš, disse que a União Europeia deve buscar diálogo com a China para que o país adote o lado certo da história no que diz respeito à guerra. Os discursos críticos em meio ao primeiro encontro em 2 meses que teve Pequim na pauta oficial da mesma semana em que a China realiza o 20º Congresso do Partido Comunista da China. Durante seu discurso da abertura do evento, Xi, como é praxe, não citou nominalmente outros países, mas assentou sua liderança que caminha para um terceiro mandato de maneira cada vez mais personalista. A visão sobre o país asiático também não é exatamente nova, principalmente parceiro comercial da União Europeia desde 2020, quando desbancou os Estados Unidos. A China foi descrita em 2019 pelo bloco como uma parceira para objetivos comuns, uma rival sistêmica para que propaga outro tipo de regime e uma concorrente econômica. Coube ao presidente do Conselho Europeu, ao belga Charles Michel, atenuar o discurso e trazer primeiro dos 3 tópicos para a pauta. A China é uma colaboradora necessária, disse ele. A discussão mostrou uma vontade muito clara de evitar que sejamos ingênuos, mas também não queremos embarcar em uma lógica de confrontação. O premier da Espanha, Sandro Sánchez, fez coro. A China é uma concorrente potencial, mas também uma colaboradora necessária para os desafios globais. Os dois mencionaram a saúde e clima como áreas prioritárias de atuação conjunta. Quem sai desafiado do encontro foi o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, com viagem à China marcado para o início de novembro. Ele se prepara para acertar a possível compra de parte de um terminal portuário de Hamburgo pela estatal chinesa COSCO. Seu governo está dividido sobre o assunto, visto como um importante indicador de até que ponto Berlim está disposto a endurecer o discurso em relação a seu principal parceiro comercial.